num estúdio lotado, em uma noite que ninguém jamais esqueceria. Uma atitude inesperada mudaria completamente o rumo de um programa ao vivo. Antes de revelar o que realmente aconteceu, inscreva-se no canal para acompanhar histórias inéditas como esta. Agora, vamos voltar ao SBT em São Paulo e ao momento exato em que tudo saiu do controle. No corredor principal do SBT, a equipe caminhava em ritmo acelerado. Era dia de gravação do programa Silvio Santos. E isso significava duas coisas: tensão e precisão. As câmeras já estavam montadas, a plateia aquecida e os técnicos revisavam pela terceira vez cada cabo e microfone. Mas havia algo diferente naquela noite. Um incômodo silencioso que parecia circular entre os bastidores. A causa desse desconforto tinha nome: Camila Duarte, apresentadora jovem, recém-emergente na televisão brasileira, conhecida tanto pelo talento quanto pela dificuldade em aceitar hierarquias. Ela chegara ao estúdio acompanhada de 2 assessores pessoais, óculos escuros e um ar de superioridade que vinha irritando a produção desde o primeiro minuto. No camarim, Camila revisava o roteiro enquanto reclamava de praticamente tudo. Não acredito que vou dividir palco com Silvio Santos sem ter controle do quadro. Ele improvisa demais, Camila, respondeu uma das assessoras. É o estilo dele, pois hoje ele não vai improvisar comigo. A frase pesou no ar como uma promessa perigosa. Enquanto isso, no palco, Silvio conversava com Miriam, a mesma produtora veterana que sabia exatamente quando algo estava prestes a dar errado. Ela já chegou? Perguntou Silvio, ajeitando o microfone de lapela. Chegou sim, e não está num bom dia. Quando é que esse povo está em bom dia? Ele riu, mas Miriam não retribuiu. Silvio percebeu na hora. É sério assim? Ela pediu mudanças, quer controlar perguntas e disse que não aceita brincadeiras. Silvio ergueu as sobrancelhas. Aquilo não era comum e muito menos inteligente, vindo de uma convidada. Vamos ver o que acontece, Miriam. No palco as coisas se resolvem. No fundo, ele sabia que não seria tão simples. Quando as luzes do estúdio acenderam, a plateia explodiu em aplausos. Silvio entrou sorrindo, elegante, conduzindo o programa com a naturalidade de quem respirava televisão há mais de meio século. E agora vamos chamar uma convidada que está dando o que falar. Os aplausos continuaram. Camila Duarte. Camila saiu de trás da cortina com pose calculada. O sorriso era ensaiado, o olhar afiado. A plateia reagiu bem, mas Silvio notou imediatamente a rigidez no corpo dela. Ele fez sinal para que ela se aproximasse. Ela se aproximou, mas não da maneira esperada. Boa noite, Silvio, ela disse num tom que era ao mesmo tempo cordial e levemente ácido. Vamos tentar manter as coisas profissionais hoje, ok? A frase caiu como uma lâmina no palco. A plateia deu uma risadinha nervosa. Silvio percebeu o desafio e deu o primeiro sorriso real da noite. Claro, profissional. Eu adoro profissionalismo. Mas você acha que eu não sou profissional? Camila cruzou os braços. Eu só acho que às vezes você passa do limite com suas brincadeiras. Hoje não vou tolerar isso. O silêncio foi imediato. As câmeras se ajustaram. Os operadores trocaram olhares. Algo estava para acontecer. Silvio aproximou-se devagar, segurando o microfone com a leveza de quem não perde o controle nem por um segundo. Camila, você veio aqui para participar do programa ou para dar bronca em mim? Ela abriu o sorriso vitorioso. Era exatamente ali que ela queria chegar. Se eu tiver que ensinar algumas coisas, eu ensino, provocou. A plateia reagiu. Percorreu o auditório. Miriam, na lateral do palco, sentiu o estômago gelar. Silvio respirou fundo, inclinou o rosto e, naquele exato instante, deu início a um movimento que ninguém no estúdio, nem Camila, esperava. O jogo estava prestes a virar. O clima nos bastidores do SBT estava completamente diferente do normal. Técnicos que normalmente conversavam durante os intervalos agora trocavam olhares apreensivos, tentando entender o que estava prestes a acontecer. Silvio Santos, com seu microfone de lapela ajustado e um
leve sorriso no canto da boca. Caminhava com tranquilidade pelo corredor, enquanto tudo ao redor parecia vibrar em tensão. A convidada da noite, a influenciadora e comentarista Clara Menezes, famosa por suas opiniões afiadas e pela postura arrogante, havia chegado ao estúdio em uma nuvem de superioridade. Entrara exigindo maquiagem diferente, câmeras exclusivas, ângulos específicos e até mudanças no quadro que participaria. Produtores respiravam fundo a cada frase dela. Durante o intervalo, Miriam, produtora veterana, aproximou-se de Silvio. Silvio, acho melhor seguir só com o roteiro básico. Ela não quer responder perguntas e já disse que não vai participar da dinâmica. Silvio, sem perder a calma, perguntou. Ela falou isso com você? Falou. E mais, disse que não tem obrigação de se submeter a coisa de auditório. Ele deu um leve suspiro, não de irritação, mas de reflexão. O tipo de suspiro de alguém que já viu de tudo e sabe exatamente o que vai fazer. Então deixa comigo, disse, ajeitando o paletó antes de entrar no palco. A luz vermelha acendeu, o auditório vibrou. Silvio entrou sorrindo e Clara entrou logo depois. Porém, já no primeiro passo, demonstrou a postura que deixara os bastidores inteiros irritados. Ombros erguidos, expressão superior, olhar de quem acreditava controlar o ambiente. Silvio estendeu a mão para cumprimentá-la. Ela hesitou. Por um instante que o público talvez não tenha notado, mas que a equipe toda viu muito bem, ela fez Silvio esperar. Só depois tocou na mão dele com um sorriso plástico. Silvio percebeu, a plateia percebeu, mas ele manteve o carisma intacto. Clara Menezes, uma honra recebê-la aqui, disse. Ela cruzou as pernas, ajeitou os cabelos e, diante das câmeras, respondeu: espero que hoje o programa esteja à altura do meu público. Eles têm um padrão alto, sabe? O auditório soltou um breve "oh". Silvio sorriu como quem acabara de receber exatamente o que precisava. Ah, que bom! Respondeu ele animado. Porque aqui, minha filha, quem faz o padrão é o povo. A plateia explodiu em aplausos. Mas Clara não gostou. Seu sorriso se contraiu apenas por um segundo. Silvio percebeu novamente. O apresentador caminhou pelo palco com sua naturalidade característica, enquanto Clara o acompanhava com os olhos, incomodada por não ser o centro absoluto. Clara, começou Silvio, você disse nos bastidores que não quer participar da nossa brincadeira. Está confirmando? Ela riu de forma claramente debochada. Silvio, eu faço programas com milhões de visualizações. Brincadeira de auditório não combina muito com a imagem que construí, entende? A plateia reagiu negativamente. Silvio ergueu a mão pedindo silêncio. Claro, claro, ele disse cordial. Você tem todo o direito de escolher. Mas vou te contar uma coisa. Ele parou na frente dela. O silêncio no estúdio parecia outro personagem da cena. Aqui ninguém é obrigado a nada, mas quem entra neste palco tem que respeitar este palco. Um burburinho se espalhou. Clara semicerrava os olhos, incomodada. Respeitar? Eu não desrespeitei ninguém, respondeu ela já com uma pitada de irritação. Ainda não, disse Silvio, com um sorriso leve. Mas você está chegando perto. Clara respirou fundo. A tensão havia começado a se transformar em conflito real. Exatamente o tipo de conflito que mudaria o rumo daquela noite. O público inteiro já percebia. Silvio estava prestes a virar o jogo. E Clara nem imaginava como. Retorno do intervalo era para ter sido simples. A plateia, ainda agitada com a presença da convidada, mal percebia a tensão que crescia nos bastidores. Silvio Santos observava cuidadosamente a jovem influenciadora, famosa por críticas ácidas, polêmicas e vídeos que viralizavam por sua franqueza cruel. O nome dela? Larissa Monteiro, 24 anos. Recém-estourada nas redes sociais, o tipo de personalidade que transformava qualquer conversa em espetáculo. Mas o que ninguém imaginava era que Larissa chegara ao programa com uma intenção clara: expor Silvio ao vivo. Ela se posicionou na poltrona com uma confiança quase agressiva, pernas cruzadas,
sorriso cínico. A plateia vibrou com sua entrada. Muitos ali conheciam seus vídeos, mas Silvio, com décadas de televisão nas costas, percebeu instantaneamente o que estava prestes a acontecer. Então, Larissa, você fala de tudo um pouco na internet, né? Disse Silvio sorrindo. Falo sim, inclusive de programas ultrapassados. Ela lançou, olhando para o auditório com ironia. A plateia soltou um "oh" involuntário. Silvio manteve o sorriso, mas seus olhos mudaram. É mesmo? E o que você veio fazer num programa ultrapassado? Ele devolveu, leve. Larissa riu. Ajudar, né, Silvio? Trazer relevância, renovar, ensinar como falar com a geração que realmente importa. O silêncio bateu como um tapa. A plateia esperou a resposta. Silvio apenas respirou e deixou passar, por enquanto. A produção no canto do estúdio se remexeu, preocupada. Miriam, produtora veterana, resmungou baixo. Essa menina veio armada. Larissa continuou. Aliás, Silvio, você ainda acha que entende o público jovem? Porque, sinceramente, seus formatos são da época da televisão preto e branco. A provocação foi pesada. Silvio segurou o riso, um riso curto que ele usava quando não valia a pena responder de imediato. Mas antes que ele falasse qualquer coisa, algo inesperado aconteceu. Um senhor sentado na plateia, cabelo grisalho, levantou a mão com respeito. Algo proibido em circunstâncias normais. A câmera automaticamente virou para ele. Desculpa, Silvio, mas eu preciso falar, disse o homem com voz trêmula. Larissa olhou com impaciência, quase rindo. Silvio fez um gesto gentil. Pode falar, meu amigo. Aqui ninguém é proibido de nada. O senhor respirou fundo. Eu trabalho aqui no SBT desde 1989. Eu vi você crescer, Larissa. Seu canal, seus vídeos, seus ataques. Mas você não entende nada do que esse homem construiu aqui. Nada. Larissa revirou os olhos. Meu senhor, com todo respeito, você está desatualizado. O mundo é outro. O homem endireitou a postura, emocionado. O mundo pode ter mudado, mas caráter não saiu de moda. E esse homem aqui, ele apontou para Silvio, me ajudou a criar meus filhos. Me deu emprego, quando eu não tinha mais nada. E você vir aqui para tentar humilhar ele. Isso não é ousadia. É ingratidão com a história que abriu caminho para você existir. A plateia foi ao delírio. Larissa empalideceu. Silvio se levantou, caminhou devagar até o senhor e colocou uma mão no ombro dele. Obrigado, mas deixa eu falar com ela. Ele se virou para Larissa e ali começou o plot twist da noite. Você acha que veio aqui para me humilhar? Não veio. Você veio pedir ajuda, Larissa. Só não percebeu ainda. Ela franziu o senho. Pedir ajuda? Do que, Silvio? Por favor. Silvio sorriu de um jeito que cortava qualquer prepotência. Da solidão que você tenta esconder com sarcasmo, da insegurança que você cobre com ataques, da dor que você disfarça fazendo piada dos outros. Eu conheço esse olhar. Já vi esse olhar milhares de vezes aqui. Larissa ficou paralisada. A expressão dela mudou. Uma rachadura emocional surgiu, pequena, mas real. A plateia inteira percebeu. Silvio continuou, com voz firme e humana. Você não quer humilhar ninguém. Você quer ser vista. Só isso. A menina respirou fundo, o rosto vermelho, e então, pela primeira vez naquela noite, sua máscara caiu. Ela não atacou, não respondeu, não riu, apenas ficou em silêncio. E aquele silêncio disse mais que qualquer provocação. Era o início de algo muito maior. E aquela noite estava apenas começando. As luzes do estúdio mantinham um brilho constante, mas o calor humano que agora preenchia o espaço era outra coisa. Era tensão, remorso e uma expectativa tão densa que parecia condensar o ar. Desde o momento em que a fotografia foi mostrada e o nome pronunciado, o programa deixara de ser apenas entretenimento. Havia consequências reais ali, e rostos reais, prontos para assumi-las. No camarim, entretanto, a equipe vivia um frenesi silencioso. Técnicos murmuravam entre si. O diretor de palco rabiscava anotações à margem do roteiro.
Miriam tentava organizar as ideias enquanto sentia o peso de uma história que lhe escapava das mãos. A atriz, ainda fragilizada, sentara-se num sofá de couro e olhava para a imagem como alguém que lê uma carta antiga, cheia de estranhamento e afeição. Do outro lado do palco, Silvio permanecia imóvel por instantes que pareciam intencionais. Havia nele um traço raro. Não era só a autoridade de quem comanda o show, mas a serenidade de quem sabe que a verdade exige tempo. Ele caminhou lentamente até uma das cadeiras da bancada e sentou-se, observando a plateia que esperava, curiosa, e os técnicos que aguardavam comandos. Fez então algo improvável para a sua imagem. Desligou o ponto eletrônico. Aqui não precisamos de ruído, disse em voz baixa, mas firme. Preciso que a gente escute sem pressa. Naquele gesto havia a decisão de transformar o programa em algo diferente. Uma conversa profunda, honesta, que ultrapassasse o formato esquemático do entretenimento. Era um risco em termos de audiência, produção e opinião pública, mas ao olhar para a jovem diante dele, era impossível não enxergar a dívida moral que surgira entre as cadeiras e os refletores. A atriz, ao ouvir a proposta, levantou-se como se estivesse reunindo forças para uma travessia longa. Quero saber tudo, falou. Não vim aqui para vingança. Quero entender qual foi o preço que minha mãe pagou. Silvio inclinou o tronco para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. E esse preço precisa ser contado com calma. Quem era envolvido, quem prometeu, quem fugiu do próprio erro. Seus olhos, por trás das lentes dos óculos, pareciam pesar as palavras. Se vamos falar em nomes, vamos fazê-lo com responsabilidade. A conversa deixou de ser espetáculo e passou a ser registro. Miriam trouxe uma pasta com alguns papéis antigos que haviam sido encontrados nos arquivos da emissora. Contratos rabiscados, bilhetes, um comunicado interno que mencionava uma mudança de escala na produção. Ao folhear o material, revelou-se um detalhe pouco claro. Havia um documento prático, não assinado, que registrava a transferência de funções do corredor de cenários para uma nova equipe, na mesma época em que Elô desaparecera dos registros. A caligrafia era conhecida por Miriam. Era de alguém que não gostava de aparecer, mas cuja rotina era imprescindível. O chefe de mesa da época, Antônio. Antônio, murmurou a atriz, como se o nome fosse uma peça do quebra-cabeça que faltava. Miriam confirmou com um aceno lento. Ele controlava entradas, horários, quem subia de cargo. Era discreto, mas poderoso nas pequenas decisões. Nunca se expunha. Alguns o chamavam de o silencioso. A narrativa virava-se então para uma teia de decisões administrativas, favoritismos velados e escolhas pessoais que, juntas, acabavam por determinar destinos. O palco parecia encolher diante da responsabilidade de nomear culpados, ou pelo menos responsáveis. No entanto, o ponto central que emergia não era apenas a figura de Antônio, mas o preço humano daquela cadeia. Elô havia perdido mais do que um cargo. Havia perdido proteção, dignidade e, como a filha afirmava, um futuro. E a questão que se impunha, mais dolorosa que a simples listagem de nomes, era: quem assumiria a responsabilidade de reparar? Silvio, com a voz mais terna possível, disse: reparar não é só apontar culpados. É recolocar as pessoas no lugar que merecem. É reconhecer publicamente. E, quando preciso, é dar suporte concreto. A plateia murmurou, alguns aplaudiram baixinho. A câmera 3 fazia um travelling lento, captando as reações no rosto do público. Senhoras que lembravam de parentes que também foram demitidos sem explicação. Jovens que olhavam com curiosidade para o processo de verdade e reparação. Operadores com olhos marejados, conscientes de histórias guardadas em pastas e gavetas. A atriz inspirou fundo e, com um tom de decisão que já não tinha tanto de dor quanto de propósito, propôs algo que surpreendeu até a própria Miriam. Se vocês conseguirem localizar as pessoas responsáveis, inclusive Antônio, eu quero que elas venham aqui.
aqui, não para linchamento, para enfrentar o que deixaram para trás. E eu quero que a emissora assegure algo, que histórias como a da minha mãe não se repitam. Um memorial, um programa de suporte para ex-funcionários demitidos sem amparo. Algo real. Houve um instante de silêncio profundo. Era um pedido que exigia mais do que palavras num palco. Exigia ação institucional. Silvio ergueu a mão e assentiu. Se for isso que fará justiça, faremos. Não prometo soluções mágicas. Prometo empenho. E uma palavra pública da emissora sobre o que aconteceu. Isso já é início. Miriam respirou aliviada, emocionada. Sentiu que a história havia finalmente tomado a forma certa. Não só uma exposição de erros, mas um caminho concreto para remediá-los. E o público, que viera buscar entretenimento, de repente participava de um processo comunitário de reparação. Quando as luzes diminuíram, o cenário parecia menos artificial e mais humano. Aquela noite no SBT já não seria lembrada apenas pelo confronto. Seria lembrada pela proposta de transformar o sofrimento em responsabilidade coletiva. E para quem assistia de casa, havia uma lição clara. O preço do orgulho e da indiferença sempre volta para cobrar. E às vezes, quando a verdade é dita com coragem, pode-se arrancar ali mesmo, no palco, o primeiro tijolo de uma reconstrução. Por alguns instantes, o estúdio inteiro pareceu respirar junto. Um fôlego coletivo, preso entre a tensão e o espanto. A plateia, que minutos antes ria e vibrava com as brincadeiras típicas do programa, agora assistia a algo completamente diferente. Um desnudamento emocional, tenso, real, como se a televisão tivesse esquecido seu próprio papel e cedido espaço para a verdade crua. Silvio permanecia sentado na ponta do palco, postura firme, mas olhar distante. Ele já enfrentara muitos momentos desconfortáveis ao vivo, mas nada se comparava ao que acontecia agora. A convidada, Bruna Salgado, havia tentado expor falhas da produção, insinuado injustiças e manipulações. Tentara fazer parecer que estava ali para revelar a verdade. Mas o que emergira capítulo após capítulo daquela discussão era outra coisa. Uma história pessoal, marcada por mágoas antigas, promessas quebradas e memórias distorcidas pelo tempo. A equipe técnica murmurava baixinho atrás das câmeras. Alguns cochichavam sobre o risco de a situação sair do controle. Outros, silenciosos, apenas observavam. O diretor, desesperado, pedia sinais a Silvio pelo ponto eletrônico. Sinais que nunca vinham. Bruna respirou fundo, tentando recuperar alguma forma de controle. Seu rosto estava manchado pelas lágrimas que insistiam em sair, apesar de toda a sua luta por manter a pose. Eu não vim aqui para te atacar, Silvio, disse ela finalmente. Eu vim porque cresci ouvindo minha mãe dizer que ninguém a respeitou aqui dentro, que ela voltava para casa exausta, humilhada, sem reconhecimento e que, quando tentou falar, ninguém ouviu. Silvio fechou os olhos por um segundo. A plateia, antes inclinada a defendê-lo, agora se mantinha neutra, não por indiferença, mas porque começava a compreender que havia algo maior que um simples desentendimento. Eu entendo a dor da sua mãe, Silvio respondeu com voz baixa, e lamento profundamente se alguém aqui fez ela se sentir assim. Mas você veio armada para uma guerra que não existe mais, e no processo feriu pessoas que não tinham culpa. Bruna apertou o microfone com força. Eu só queria justiça. Justiça não começa com ataque. Silvio retrucou, olhando diretamente para ela. Começa com verdade. O público murmurou. Bruna desviou o olhar. Era como se a armadura que ela vestira desde o início começasse a rachar, expondo feridas que nem ela mesma sabia nomear. Silvio então se levantou, caminhando devagar até ela. Sua voz assumiu um tom diferente, não autoritário, não paternalista, mas profundamente humano. O que você realmente quer saber? A pergunta pegou a jovem de surpresa. Ela hesitou, respirou fundo e permitiu, talvez pela primeira vez na noite, que a máscara caísse. Eu quero saber se minha mãe foi apagada daqui, se ela foi mais uma funcionária descartada. Quero saber se ela sofreu por algo que poderia ter sido evitado. O silêncio voltou a tomar o estúdio. Silvio não desviou.
Seu nome completo, ele pediu. Bruna Salgado. A expressão de Silvio mudou. Lentamente, como alguém que retorna a um arquivo antigo da memória, ele repetiu o sobrenome em voz baixa. Salgado. Um lampejo de reconhecimento atravessou seu rosto. Sua mãe era Joana Salgado? A plateia reagiu imediatamente. Bruna levou a mão à boca. Os olhos dela se encheram de lágrimas novas. Não de raiva, mas de puro espanto. Você lembra dela? Silvio assentiu. Lembro, muito mais do que você imagina. A tensão no estúdio mudou de forma. Já não era confronto, era revelação. E o que viria a seguir seria o início de uma virada que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. O estúdio, que já vira tantas reviravoltas, agora respirava como se cada técnico, produtor e integrante da plateia carregasse um pedaço daquela história. A assistência técnica sussurrava nomes antigos nos corredores. A iluminação parecia mais cálida, como se as lâmpadas também quisessem participar da reparação. Renato, ainda trêmulo, permanecia ao lado da atriz, cujos olhos carregavam a combinação estranha de alívio e confusão, enquanto Silvio observava com aquela expressão que misturava autoridade e compaixão. Havia uma tensão que não era mais acusatória, mas exigia concretude. Se a noite servia para algo, que servisse para que a verdade fosse documentada, para que promessas pudessem agora transformar-se em ações. Miriam, que durante anos guardara registros e recortes, aproximou-se com uma caixa de arquivos amarelados. Ela a pousou no banco lateral do palco, como se trouxesse juramentos antigos. Temos algumas coisas que talvez expliquem mais, disse voz baixa. Cartas, memorandos, bilhetes que circularam nos bastidores naquela época. Renato olhou para a caixa como se visse fantasmas. A atriz pegou uma das cartas com mãos cuidadosas. O papel trazia uma caligrafia miúda, palavras curtas, tentativas de promessas. Era evidente que aquilo significava mais do que linhas e tinta. Era o registro de vidas entrelaçadas e de decisões que marcaram destinos. Enquanto a produção ajeitava microfones e a direção decidia pela sequência, o clima no estúdio mudou outra vez. A investigação tornara-se pública, mas com respeito. Nonato, o chefe de arquivo do SBT, foi chamado ao palco. Um homem de meia idade com memória impecável dos corredores da emissora, ele abriu um antigo fichário e começou a ler trechos de bilhetes trocados entre Elô e colegas. Palavras que falavam de esperança, de receio, de pequenas alegrias. Havia também um memorando interno que apontava a intenção de promover Elô para um cargo de mais responsabilidade. Uma intenção que, por motivos administrativos, nunca prosperou. A plateia escutava em silêncio. Os olhos da atriz brilhavam com uma mistura de justificação e dor. As folhas confirmavam que sua mãe não inventara o sofrimento. Havia nas entrelinhas uma rede de burocracia, favoritismos e decisões que simplesmente ignoraram vidas. Renato, por sua vez, permaneceu calado. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais firme, como quem resolve não mais se esconder. Eu era jovem e egoísta. Quando vi os papéis, quis acreditar que uma partida seria a solução. Não era. Silvio observava cada gesto. Mas o mais importante naquela noite não era sua fala. Era a maneira como as pessoas, que até então ficavam atrás das câmeras, agora tinham voz. Técnicos deram depoimentos curtos sobre a efervescência dos bastidores, sobre como promessas eram feitas entre um café e outro e como, às vezes, ninguém assumia a responsabilidade quando as pessoas que sustentavam o show precisavam realmente de ajuda. Foi ali, entre aqueles depoimentos, não ensaiados, genuínos, que a atriz mudou de postura. O objetivo original, a humilhação planejada, cedia lugar a uma busca por reparação. Ela pediu algo que não havia pedido antes. Medidas concretas, não só desculpas públicas, programas de reconhecimento, arquivos que preservassem os nomes dos trabalhadores de cena, um projeto do SBT para apoiar filhos e filhas de antigos funcionários que haviam sido prejudicados. Renato a escutou com atenção e, pela primeira vez desde que entrou naquela porta, mostrou iniciativa além do pedido de perdão. Posso começar ajudando com isso. Tenho contatos.
Sei como mover processos dentro de fábricas de produção. Talvez eu não consiga trocar o passado, mas posso tentar transformar o futuro. A oferta caiu como piso firme num terreno que até então se movia. Miriam, emocionada, aceitou o gesto, mas ponderou sobre a necessidade de estrutura. Isso precisa ser oficial. Precisamos de um documento, um compromisso público e algum mecanismo de apoio. Não quero apenas palavras no ar. Quero um mecanismo que funcione quando as luzes se apagarem. Silvio, então, tomou a palavra com a autoridade que a sua trajetória confere, mas sem teatralidade. Se vamos fazer isso, faremos direito. Não é suficiente que a televisão conte histórias. Ela precisa cuidar das pessoas que as tornam possíveis. A plateia reagiu com um silêncio que mais parecia um consenso. O que antes fora um espetáculo de confronto, transformou-se num ensaio de reparação. A produção ligou para o departamento jurídico. Um termo de compromisso começaria a ser redigido. Havia pressa e, ao mesmo tempo, contenção. Todos sabiam que aquilo deveria ser pensado para além da noite. Renato, com as mãos trêmulas, propôs ainda outra ação. A criação de um acervo digital com nomes e depoimentos dos funcionários antigos, para que Elôs do passado e do presente tivessem voz eternizada. A ideia encontrou eco imediato: unir memória e ação. O SBT, que sempre colecionara imagens, poderia agora colecionar histórias. No fim do bloco, enquanto o público permanecia em pé, não em aplauso de espetáculo, mas em reconhecimento, a atriz olhou para Silvio e para Renato e disse com firmeza que denunciava um crescimento interior. Não quero que isso vire espetáculo, quero que vire sistema. Se querem reparar, façam como prometem, com trabalho, com burocracia, com prazos, com justiça. A frase soou como sentença, não de punição, mas de compromisso. Havia ali, inequívoco, um progresso. A jovem que entrara disposta a humilhar, agora liderava uma demanda coletiva por dignidade. O palco que antes servira para entretenimento transformara-se, naquela hora, em oficina de transformação social. Quando as luzes diminuíram para o intervalo, não havia sensação de fim. Havia a sensação de que algo começava a ser costurado. Alianças frágeis, mas reais. Promessas que agora tinham rosto e a determinação de que a televisão pudesse finalmente devolver ao palco não apenas rostos, mas histórias reconhecidas. O estúdio do SBT, geralmente vibrante e barulhento, parecia outro lugar naquela noite. Os refletores permaneciam acesos, mas havia algo diferente no ar. Não tensão, mas um tipo raro de respeito. Silvio Santos estava de pé no centro do palco, as mãos apoiadas no microfone, observando a convidada que havia tentado humilhá-lo minutos antes. Agora, porém, ela não ostentava arrogância nem ironia. Era outra pessoa, era humana. O público, antes inquieto, permanecia em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o som do ar-condicionado, algo que jamais se destacava naquele ambiente. A convidada respirou fundo antes de finalmente falar, sua voz tremendo como se lutasse contra o próprio orgulho. Eu achei que precisava derrubar alguém grande para ser vista, para provar que eu também tinha valor. Silvio não respondeu imediatamente. Caminhou alguns passos, observando-a com um olhar que misturava firmeza e compreensão. As câmeras o seguiam devagar, como se até elas tivessem receio de quebrar a magia daquele momento. Quando você entra aqui, ele começou, não está disputando nada comigo. Está disputando com a melhor versão de você mesma. A frase caiu como um peso sobre a jovem. Ela fechou os olhos, absorvendo o impacto. Silvio continuou, agora com a voz mais calma. Eu vi muita gente boa se perder tentando provar algo. E vi gente simples virar grande, só por ser verdadeira. Um murmúrio emocionado percorreu a plateia.
Alguns espectadores enxugavam lágrimas discretamente. A convidada respirou fundo novamente, mas desta vez havia arrependimento em cada gesto. Ela deu um passo à frente. Eu estava com medo, confessou pela primeira vez sem máscara. Medo de ser esquecida, medo de ser só mais uma. Quando eu cheguei aqui, decidi que iria chamar atenção a qualquer custo e escolhi o pior caminho. Silvio se aproximou lentamente, a poucos centímetros dela, mas sem tocá-la. Não precisava. A presença dele já bastava. Você não precisa derrubar ninguém para ser lembrada, ele disse com suavidade. Precisa só ser honesta, primeiro com você e depois com o público. Ela engoliu o choro e a voz saiu quase como um sussurro. Eu me desculpo. O silêncio que tomou o estúdio não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de cura, um silêncio de aceitação. Silvio assentiu, dando um pequeno sorriso leve. A televisão é feita de gente, e gente erra. Ele deu uma pequena pausa, deixando a frase amadurecer no ar. Mas gente também aprende. O diretor, no alto da cabine, olhava para a cena sem dizer uma palavra. Sabia que não haveria como repetir aquilo. Era real demais, humano demais. Silvio então fez algo inesperado. Convidou a jovem para se sentar ao seu lado no degrau do palco, como fazia quando queria conversar de forma genuína. Ela hesitou, mas acabou aceitando. O público observava, encantado. Me diz uma coisa, ele continuou. O que você realmente queria dizer quando entrou aqui? Não o ataque, a verdade. A jovem respirou profundamente, como se buscasse dentro de si algo que nunca teve coragem de admitir. Eu só queria ser tratada como alguém que importa. Silvio fechou os olhos por um instante, como se aquela frase o atingisse num ponto vulnerável. Todos importam, até quem não sabe disso ainda. A plateia explodiu em lágrimas, silenciosas. A convidada, quebrada e reconstruída na mesma noite, colocou as mãos no rosto e chorou abertamente. Não de humilhação, mas de libertação. Silvio colocou a mão no ombro dela e finalizou, sem elevar o tom. A gente não cresce humilhando ninguém. Cresce escutando, aprendendo e reconhecendo quando está errado. Ela assentiu, segurando a emoção. Pela primeira vez, parecia menor, não por ser diminuída, mas por ter deixado o peso do orgulho no chão do palco. O público se levantou devagar, aplaudindo num ritmo lento, quase ritualístico. Não era o aplauso de um show, era o aplauso de quem vê a verdade acontecer ao vivo. Naquela noite, Silvio não calou um estúdio. Ele calou o ego e abriu espaço para algo infinitamente maior. Crescimento. O programa terminou sem fanfarra, sem brincadeiras, sem festa. Terminou com humanidade. E foi exatamente por isso que ninguém ali jamais esqueceu.